programa Refrão de hoje é diferente. É uma homenagem e também uma despedida da nossa editora e apresentadora Andréia Facina. Durante os últimos 3 anos, o programa Refrão contou com a harmonia, a intensidade, o ritmo da voz e a força da presença dela na frente das câmeras. Andréia regeu com maestria as entrevistas com diversos cantores e compositores brasileiros. Trouxe cultura e alegria para a programação da TV Justiça. Mas, infelizmente, nos deixou cedo demais. Perdemos a jornalista e musicista que contagiava a todos com uma risada inesquecível e um profissionalismo ímpar, que você confere agora, nos últimos programas desta temporada do Refrão, gravados pela nossa colega. Tive nada com Joana Dark. Nós só nos encontramos pra passear no parque. Ela me falou dos seus dias de glória e do que não está escrito lá nos livros de história. Ficava excitada quando pegava na lança do beijo que deu na rainha da França. Agora todos pensam que fui eu que ia crer. Eu não sou piromaníaco, eu juro, eu não sei. Ontem eu venho aqui, sei que eu não tenho um alibi, mas eu não tenho nada. Ontem eu venho aqui, sei que eu não tenho um alibi, mas eu não tenho nada. Símbolo de uma geração, representante máximo da tradição baiana de fazer rock. No Refrão de hoje eu tenho a honra de receber os integrantes do Camisa de Vênus, Marcelo Nova, fundador, vocalista, o Drake Nova, que é filho dele, e o Leandro Dali, que também é um dos integrantes. Prazer recebê-los aqui no Refrão, bem-vindos. Prazer nosso. Obrigado. Bom, começando aí, você me disse, Marcelo, 42 anos de Camisa de Vênus, entre idas e vindas, sua carreira solo, você continua à frente do Camisa de Vênus. E eu queria saber, que filme passa na sua cabeça? Na verdade, não passa filme, não. É uma realidade que eu vivo há 42 anos. Ou seja, eu comecei com Camisa e depois de muitos anos o Camisa se desfez. Eu comecei uma carreira solo. Logo no início da minha carreira solo, eu gravei um álbum com o Raulzito. Retomei a carreira solo depois. E nos anos 90, 95, 96, o Camisa de Vênus voltou. E aí nós ficamos 19 anos sem trabalhar. Eu cuidando da minha carreira solo e cada um cuidando das suas coisas. E um dia eu estava em casa e eu recebi um telefonema do Júnior Valadão, que ele é empresário de São Paulo, e ele me disse, olha, parabéns. Eu disse, não é meu aniversário. E ele disse, olha, o Camisa está fazendo 35 anos de banda. Eu quero fazer uma turnê. Aí eu disse, ok, vou falar com o Robério, porque Robério é o baixista da banda e foi o cara com quem eu montei a banda. Nós dois é que demos início a essa coisa. E aí eu pensei e disse, poxa, 19 anos eu montei o Camisa com ele, Robério, faço todas as letras da banda, uma quantidade boa de canções. Por que eu estou fazendo essa dicotomia entre mim e eu mesmo, né? Por que não fazer as duas coisas? Porque o meu trabalho com o Camisa é uma banda. E o Camisa tem que soar o tempo todo como o Camisa. Não dá para fazer o Camisa de Vênus parecendo com Pink Floyd. Não faz sentido. O Camisa tem características sonoras muito próprias, né? Tem características de textos muito próprias. Então, é isso e é isso. A minha carreira solo eu faço o que eu quero. Não que eu me afaste
ou eu crio uma persona, de jeito nenhum. Mas eu estou menos preso a essa ideia de um estilo, uma forma. Nós não sabíamos muito tocar direito, né? Era uma vontade, parecia que era generalizada. Todo mundo queria fazer rock. Mas não tinha mesmo grandes instrumentistas, pessoas que pudessem fazer a diferença. Era mais uma coisa puxada do punk, sabe? Vamos fazer 1, 2, 3, 4, entendeu? Então era guitarra desafinada, nota fora, mas havia uma vontade muito grande de fazer aquilo, né? E essa talvez tenha sido a grande virtude do punk. Ele possibilitou a garotos do mundo inteiro terem uma carreira sem precisar entrar numa faculdade de música, sem precisar ser virtuoso. Isso foi muito interessante. É bem verdade que quem não tinha talento continuou sem ter, né? Mas a tendência natural é você evoluir quando você sabe o que você está fazendo, ou pelo menos você gosta o suficiente para se interessar, para se aprimorar e para ir em frente. Essa geração já veio com uma ideia um pouco diferente, né? As referências, por exemplo, o Drake, as referências dele, e eu digo do Drake porque ele está mais perto de mim do que do Leandro, do que eu do Leandro. O Drake, ele ouve basicamente as mesmas coisas que eu ouço. Esse generation gap, essa distância entre gerações não existe, né? É curioso, porque ele não ouve nada dos anos 80 para cá. Nada, absolutamente nada. Como é que é estar numa banda que é simplesmente a história do rock do Brasil? Olha, eu nunca toquei outra banda, eu nunca tive outro pai, então, pra mim, as pessoas me perguntam, pô, mas como é que é ser filho do cara? Eu não sei como é ser filho do seu pai. Você sabe como é ser filho de outra pessoa? Eu não sei. Mas o Camisa de Vênus é a história do rock. Então, assim, eu queria te perguntar, como é que tá nesse... Porque, assim, de qualquer forma, eles fizeram uma história. E, assim, você sendo filho, mesmo sendo filho do Marcelo, você tá lá representando também parte de uma geração e fazendo história junto. Como é que é o peso disso? Tem peso para você estar no Camisa de Vênus? Tem, a gente tem que fazer jus ao que ele construiu lá 40 anos atrás. Então... Não só fazer jus, fazer igual, né? Até porque nunca foi uma característica da carreira dele de fazer a mesma coisa sempre. Então é jogar pra frente, evoluir, né? Você ouve as versões que a gente faz hoje de Eu Não Matei Joana d'Arc, por exemplo, apesar de ser a mesma música, apesar de ter uma estrutura muito próxima, digamos assim, da original, é uma versão com muito mais peso, uma versão com muito mais técnica até, né? Com muito mais O Leandro, por exemplo, pegada. ele toca guitarra e ele toca contrabaixo. Então, isso dá uma versatilidade a depender das circunstâncias, do que nós estamos querendo construir musicalmente, que não havia isso antes. Eles tocam muito melhor do que eu, mas assim, muito melhor do que eu. Então, é uma outra etapa. Isso que ele falou a respeito da mudança seguida, é quase que uma obsessão. Eu me recuso, Andréa, terminantemente a ser o maestro do baile da saudade. Então, essa ideia de continuar explorando outras ideias sem descaracterizar a banda, para nós é muito importante. Leandro, é uma responsabilidade? Sempre foi. Desde que eu comecei a tocar com o Marcelo, faz uns 13 anos já, no contrabaixo, estendendo ao convite dele em 2015. Em 2015 ele me liga, ô Leandro, tudo bem, tudo bem? Vou te fazer um convite. Você quer ser o guitarrista do Camisa de Vênus? Eu quero. Não me deu nem tempo. Foi legal. Muito bem. E aí estamos seguindo, né? 13 anos já com ele e de camisa desde 2015. Vamos ter que fazer agora um intervalo. Primeira parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. Estamos todos no mesmo trem. Aos 15 anos
eu nasci em Gotham City. E era um céu alaranjado em Gotham City. Caçavam bruxas nos telhados de Gotham City. No dia da independência nacional. Cuidado! Morcego na porta principal. Cuidado! Abismo na porta principal. De volta com o refrão, hoje eu converso com Camisa de Vênus, completando aí 42 anos de vida na estrada. E eu estou conversando aqui com o Marcelo Nova, com o Drake Nova, filho do Marcelo, e também com o Leandro Dali. Marcelo, você levou um pouco das influências que você tinha, porque você foi locutor da Rádio Aratu. Você também foi colecionador de discos aos 9 anos. Fui não. Você é colecionador. Eu apenas comecei com 9. Com 9 anos, pois é. E aí você levou essas influências todas para a tua música, para a tua carreira. Sim. E o que você levou nessa bagagem para o Camisa de Vênus? Olha, na verdade, assim, o Camisa é uma, como você enunciou, é uma somatória de coisas, né? Lá atrás, claro que tinha um pé nos Sex Pistols, no Clash, mas tem Adelino Moreira, que é um compositor que eu gosto muito, que Nelson Gonçalves gravava lá nos anos 50. Já gravei 3 músicas dele. Neg, Vitrine, que está nesse disco último do Camisa, e Enigma, que é uma canção espetacular que nós gravamos em 87. Ele era um letrista de boleros, né? Nos anos 50, a música que dominava a cena era bolero mesmo, e Nelson tinha aquele vozeirão, né? E quando as letras se encaixavam, né, no espírito do bolero, porque o espírito do bolero não é só uma reminiscência, não, tem todo um clima, né, de entre homem e mulher, na maneira de dançar, na maneira de pegar, no que dizer, na forma de dizer. Né? Havia um vocabulário muito mais vasto do que a molecada utiliza hoje. Né? Então, você tinha inúmeras maneiras de fazer uma colocação e uma ousadia impressionante. Essa música Vitrine que nós gravamos o ano passado, não vou interpretar, vou apenas dizer a letra. Numa vitrine infantil, eu vi um manequim de verdade. O seu olhar endeusado era um convite ao amor, pois tinha cor de pecado, se é que pecado tem cor. Ele viu um manequim numa loja, numa vitrine infantil. Isso nos dias de hoje seria inimaginável. São textos que estão acima da conveniência ou da moral vigente, ou se é certo ou se é errado. Não importa, não tem a menor importância. Nós temos uma mania muito grande de associar a obra com o autor da obra. A música é sensacional, mas o cara é nojento, o cara é isso, o cara é aquilo. São duas coisas que não podem se misturar. Né? E eu acho curioso um cantor popular como Nelson Gonçalves. Maravilhoso. Ele era tão popular quanto, digamos, Roberto Carlos foi há alguns anos atrás. Né? Gravar uma canção com esse tipo de sugestão, né? Coisa que, como eu disse, hoje não se trata de estar certo ou errado, não é essa a questão. Né? Hoje o certo e o errado encurtaram tanto a distância entre o certo e o errado que até um cego hoje consegue enxergar. Falei de Nelson Gonçalves, falei de Adelino, tem Bob Dylan na parada, tem Leonard Cohen na parada, que são 2 letristas extraordinários, tem Jardim Macalé, de quem também já gravei Gotham City. As pessoas pensam que a música é minha. E eu fico dizendo, não, a música é de Jardim. Graças aos royalties que eu dei para ele comprou uma mansão em Miami. E aí ele fica, é mentira, isso eu não comprei. Mas a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Maravilhoso, né? Jardim Macalé.
Queria saber do Drake e do Leandro, se ele quiser também responder, quais as influências que vocês levam agora para esse camisa de hoje? Acho que uma das principais influências é o Camisa de Vênus. Afinal, 40 anos depois, como o Leandro disse... É interessante essa observação. Desde 2015. Porque ele não pegou do começo. Ele já pegou o Camisa com uma coisa, né? Então, boa observação. E aí eu junto com, como ele estava falando, as coisas que nós ouvimos, né? Eu junto com Rory Gallagher, que é meu guitarrista favorito, eu junto com um pouco de Hendrix, eu junto com Mountain. Então, alguns momentos que a gente entra nos momentos... Ele quer dizer que ele está ouvindo tudo que ele não ouvia porque ele nasceu depois. Exatamente. Tudo que ele ouve, os caras já morreram. E aí quando a gente entra nesses momentos instrumentais, às vezes longos, as versões de 12 minutos de A Ferro e Fogo, eu acho que isso tudo vem do meu lado, nosso lado, né, instrumental, isso tudo vem carregado. Se ele traz Leonard Cohen e Dylan nas letras, a gente traz isso. Isso se deve também a ele, Drake, e ao Leandro serem dois guitarristas excepcionais. Então, o campo instrumental, ele fica aberto. Nós não ficamos querendo tocar música de 3 minutos e meio para essa música, talvez, quem sabe, um dia tocar no rádio. Não vale para nós, não vale isso. O Camisa paga o preço por ser a banda que é, com a linguagem que tem, né, com os 10 discos gravados. Agora, com a persistência de manter o nome Camisa de Vênus, que foi barrado no início, eu queria saber dessa história, Marcelo Nova. Olha, é tão engraçado você falar sobre isso hoje, né? Porque a censura ao nome Camisa de Vênus, ela era diária em qualquer circunstância, em qualquer local que você estivesse. Eu entrava numa farmácia, se você, por exemplo, estivesse na farmácia no balcão, eu jamais iria dizer, olha, tem camisinha aí, até porque camisinha só veio essa expressão com a AIDS. Antes da AIDS era Camisa de Vênus. Não pode, não podia, era algo ofensivo, de mau gosto, palavrão. Eu pensei, eu tenho uma banda, todo mundo toca mal, eu canto mal, todo mundo é ruim na banda. As pessoas que se atreviam a nos assistir diziam assim, mas que coisa incômoda, que coisa desagradável. Eu pensei, disse, porra, incômodo e desagradável, Camisa de Vênus. Acho que tem uma analogia e ficou. E depois não havia mais por que mudar, né? Porque você fazer vontade de diretor de gravadora, sua vida é curta artisticamente. Porque você faz a primeira vontade, depois você vai ser obrigado a fazer a segunda, a terceira, e a partir daí você nem se reconhece mais. Eu tive essa proposta. Nós do Camisa tivemos essa proposta de mudar o nome da banda para poder botar música na novela, porque o argumento era o seguinte, com um nome desses, vocês jamais vão tocar numa novela. Mas quem disse que eu quero tocar em novela? E aí eu fui expulso da gravadora. Com um disco lançado em 3 meses antes. Murros na mesa. Meu filho, você está desprezando uma oportunidade que centenas de bandas... Então, ofereça a sua oportunidade para... E aí, morávamos 8 pessoas num apartamento de quarto e sala. Né? E aí, quando eu fui para lá, todo mundo... Não, descola lá um contrataço, Marcelão, para nós e tal. Aí eu voltei e disse, olha, aconteceu algo espetacular. O que foi? Nós não vamos mais ficar na gravadora. Então, é assim, é uma manipulação. Eu não sei agora, porque depois do ano 2001, eu parei de trabalhar com gravadora. Eu produzo tudo que eu faço. Bom, e a gente vai ter que fazer agora mais um intervalo. Segunda parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. Ouvi notícia de muito longe, batendo na minha porta. Eu vi garfos, facas, em cima da mesa posta. Mensagens, telegramas, você chega e some. Dinheiro, CPF, eu não me lembro do meu nome. Não há mais festa, nem carnaval. Acho que eu fui enganado.
já não penso, já não consigo escrever. No faixa preta eu toco guitarra, um dia vou pular de asa. Durmo de dia, trabalho à noite, eu nunca volto pra casa. Não há mais festa, nem carnaval. Acho que eu fui enganado. Me diga as horas, eu vou embora. De volta com o refrão, hoje eu converso com o pessoal do Camisa de Vênus, Marcelo Nova, Drake Nova, seu filho, Leandro Dali. Eu queria saber, Marcelo, como é que está sendo aí fazer essa homenagem aí às bandas quarentonas, né, do rock nacional. Como é que está sendo aí o retorno do público? Quem é esse público? Olha, eu não posso falar pelas outras bandas, evidentemente, mas aquilo que eu lhe falei que aconteceu e que nos motivou a continuar e retomar a carreira de gravar disco de músicas inéditas, foi essa heterogeneidade que existe na plateia do Camisa. É impressionante. Eu vejo meninos de 15 anos cantando canções que eu escrevi há 30 anos atrás e que ele não era nem projeto de gente ainda. Eu ainda brinco, digo, meu filho, como é que você aprendeu isso? Você não era nem espermatozoide nos testículos do seu pai. De onde você... não, mas meu irmão me mostrou, mas não sei quem. Porque o Camisa toca em rádio, mas em rádio rock, e rádio rock hoje no Brasil é uma aqui e outra ali. Eu não sei lhe explicar isso cronologicamente, porque na hora da junção, é o que eu falei, é 60 anos de idade, com 40, com 20, com 15, não sei lhe explicar. Penso que uma certa, talvez, a temporalidade dos textos com uma sonoridade agressiva, porque sim, o Camisa tem uma sonoridade realmente agressiva, e isso de alguma maneira parece funcionar, não é? Durante 42 anos. E o rock parou de ser contestador? Isso mudou? Olha, de um modo geral, tornar a contestação algo obrigatório e em qualquer circunstância é fake. Porque às vezes você está muito bem. Ou você está diante de um período da sua vida, da vida dos que lhe cercam. Você tem uma visão social crítica? Sim, claro, porque você não está sozinho no mundo. Me parece que o problema do rock and roll hoje é a ausência de talento, porque as pessoas que surgiram, essa geração nova que surgiu, misturando com pop, com rap, com hip hop, se encaminharam para um lado mais pop na acepção da palavra, algo mais fácil de ser digerido. Você concorda, Drake? Sim, sim. O que você acha do rock de hoje? Olha, faz tempo que eu não consigo achar onde ele tá, na verdade. As últimas bandas que a gente fala aqui, qual foi a última banda de rock? Foi o pessoal ali do Pitty, Charlie Brown, CPM 22, foram o último movimento, digamos assim, de rock, que faz 20 e tantos anos, né? Isso foi no final dos anos 90. Exatamente. Onde estão as bandas de rock no Brasil? Eu te pergunto. Não é que elas não existam, mas é que elas foram solapadas por essa verdade de rap e funk carioca e não sei o quê. Agora, finalmente, falando sobre uma agulha no palheiro, queria saber qual é esse Camisa de Vênus de hoje com esse novo trabalho. Olha, a ideia básica é levar o que nós fizemos anteriormente adiante. Nós fizemos, como te falei, em 2016 nós lançamos um álbum chamado Dançando na Lua, após 19 anos sem fazê-lo. Eu não queria soar como nos anos 90. Não interessa, aquilo já foi. Agora, por outro lado, você não pode descaracterizar você não pode inventar uma outra coisa. Então, a nossa missão, eu, Drake, o Leandro, a nossa missão é conservar todas as características do Camisa, mas dar um passo adiante, não ter medo de não dar um passo adiante. Esse passo pode ser apenas tecnológico, no sentido da masterização, né? Uma coisa mais agressiva, e como é o Drake que masteriza, o nosso diálogo não tem mais gravadora, você entende? Não tem mais aquela mala daquele produtor que aparece lá para justificar com a gravadora, pagar o salário dele. É tudo muito rápido e é tudo muito direto. Então, 2 cuidados: não descaracterizar a banda e não jamais viver no passado. Então, agora, para a gente finalizar, só queria fazer uma pergunta aí para o Marcelo.
Você fala que a dose de veneno antídoto que te mantém vivo é isso aí, né? E eu queria saber se essa bebida tem prazo de validade. Olha, é assim, eu comecei o Camisa, eu tinha 28, sei lá quantos anos eu tinha. Eu era muito jovem. Eu tô com 70. Continuo compondo, continuo gravando. Eu preciso disso. Eu sou um sujeito de sorte, Andréa. Primeiro por estar vivo aos 70 anos com uma relativa saúde, né? Uma relativa. Amanhã pode acabar, claro, e vai acabar certamente um dia. Porém, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Tenho amigos e parceiros de uma capacidade que colocam o meu trabalho num patamar que, se não fossem eles, não estaria lá. Como é que eu vou me queixar? Você entende? Como é que eu vou reclamar? Eu tenho Drake, tenho 2 filhas, tenho uma netinha. Sabe? Reclamar do quê? Não ser um milionário? Isso é um dos valores do mundo de hoje, né? Você não vale pelo que você é, você vale pelo que você possui. Eu nunca me propus a isso. Eu sempre gastei tudo. O que eu ganho, eu gasto tudo. Porque eu sou hedonista. Entendeu? Eu tenho prazer no que eu faço. Eu adoro cinema, mas detesto ir ao cinema. Cheiro de pipoca, gente falando, celular tocando, não. Eu montei um cinema na minha casa, no meu quarto. Eu adoro literatura. Eu tenho uma mini biblioteca na minha casa. Eu tenho 14 mil discos que eu compro desde 9 anos de idade. Ué, vou reclamar do quê? De meu nariz ser grande e eu não ter feito uma plástica, mas meu pai era narigudo, meu avô era narigudo. Ele escapou pela tangente, porque ele ficou... o nariz dele parece o nariz da mãe. Entendeu? Então eu não tenho do que me queixar. Se é uma coisa que eu não tenho intenção, é de fazer cabeça de ninguém. E isso é uma das coisas que me aborrece profundamente nessa história do cancelamento. O cara se julga dono da verdade... Então ele quer que a verdade dele seja válida para todo mundo. Isso não existe. Nós não tocamos para celebridades, para influencers. Não, nós tocamos para gente como a gente, é isso. E eu te agradeço muito. Obrigada pela entrevista. Obrigada, eu é que agradeço. Obrigada, Leandro. Obrigado a você. Obrigado. Ok. E é isso, gente. Você acompanha a programação do Refrão no site da TV Justiça, também no nosso canal no YouTube e no Instagram. Você fica agora com o som, com o rock do Camisa de Vênus. Tchau! Jornada